essa caminhada de dependência de Deus é uma bênção, porque é um aprendizado contínuo. E às vezes a gente acha, mas está doendo, está complicado, eu estou sentindo, assim, vai ser bom para ti. Amém? Deus está nos ensinando muitas coisas. Está nos ensinando. Eu tinha uma época, acho que a minha esposa estava começando, estava aprendendo inglês ali, estava naquele meio do caminho, e ela estava naquele momento assim, parece que não entra, parece que não flui, parece que não pega. E aí eu me lembro de ter dito para ela, persevera, porque vai ter um momento que tu vai passar para o outro lado e tudo vai fazer sentido. Tem um momento que você cruza. Mesmo que você não saiba tudo, parece que você rompeu com algo, e aí você parece que domina a língua, mesmo que você não saiba tudo, mas você parece que faz sentido, e você abre os teus olhos. Então tem algo na nossa caminhada de fé, que eu digo, persevera, anda, porque chega uma hora que vai ser, tudo faz sentido. Amém. E você começa agora a operar nessa dimensão, claro que você vai se aprimorando, né? Por exemplo, numa língua, você vai se aprimorando nela, sempre está aprendendo vocabulário e ajustando tudo, mas tem um momento, que é o momento onde você vira para o outro lado e você diz assim, acho que eu captei como é que funciona. Então, que Deus nos ajude. Também eu creio que a caminhada de fé tem a ver com isso, tem a ver com essa transformação, essa constância, essa persistência, onde você enxerga. Jó teve essa experiência. Ele enxergou, e parece que ele, no meio de tudo que ele passou, tudo que ele fez até aquele momento, parece que ele fazia tudo certo, mas parece que não. A revelação, quando ele teve aquele encontro com Deus, disse assim, agora eu captei a mensagem. E aí parece que algo acontece no interior da pessoa, que ele para de reagir aos problemas naturais e ele começa a operar de cima para baixo. E aí é interessante como Deus diz assim, ora pelos teus amigos, ele vai, ora, intercede, enquanto ele orava, Deus restaura, é impressionante. Então não é que Deus está segurando alguma coisa, é que Deus nos ama de tal maneira que Ele está querendo, amém, gerar em nós algo, amém, que requer persistência, perseverança, até você dar Amém? E aí você diz assim, ao ponto de você chegar e dizer assim, não há nada impossível para Deus, não há nada impossível para aquele que crê. Ou seja, você virou a página da tua vida, fé entra no teu coração, você anda com Deus, medo, você vence essa realidade. Então, é uma caminhada, meus irmãos, de fé em fé, e eu insisto, eu admoesto, eu encorajo e eu oro para que você continue firme, andando, meditando, aprendendo nessa jornada. Amém. Se ainda não aconteceu na tua vida, em algum momento vai ser. O tom da minha fala, o que tem estado no meu coração, de alguma maneira, parece que é um piso de enxergar isso, nesses últimos domingos que nós temos conversado, você olhar a grandeza de Deus, e cada vez que você medita, mais grande parece que Ele fica, né? Com perdão da palavra, parece que Ele é maior, amém? Ele é enorme, Ele é grande, você olha para Ele e você começa a ver. E nesse contexto, como fazer chegar a grandeza dEle na minha cabeça, amém? Esse é o grande milagre da salvação ou do operar de Deus. Que esses homens naturais estão dizendo, o que acontece dentro do homem é hackeável. Ele vai assim, não, ninguém sabe o que está dentro do espírito do homem, só o espírito do homem sabe. E Deus opera a salvação gloriosa de o Espírito Santo de Deus, amém, avivar e fazer nascer aquilo que estava morto de novo, e passou a ser uma central de comando, um posto avançado do céu na terra, amém?
Então agora você tem a mente de Deus no céu, tem algo na terra que tem contato agora. E agora o Espírito Santo que está aqui dentro de nós, pela obra gloriosa da salvação, pode começar a trabalhar e transformar essa cabeça aqui, porque quem decide é essa cabeça aqui. Renovar a mente é exatamente essa dimensão, é a última batalha a ser vencida, é você permitir ser transformado ao ponto de que você fazia assim, pensava assim, agia assim, como Paulo dizia. Quando eu cheguei grande, amadureci, deixei de pensar e agir dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus foi me transformando. E eu fui enxergando, as escamas foram caindo, os olhos foram se abrindo, e eu passei agora a pensar como Deus pensa. Agora, esse estágio é importante nós pararmos e não minimizarmos isso. Graças a Deus, nós temos a mente de Cristo. Não é uma coisa tão simples assim, no certo sentido, falando naturalmente. Mas é algo. Paulo, quando está explicando sobre fé aos romanos, ele diz assim, para onde nós iremos? Nós vamos subir até o céu para ver se Deus está lá? Ou nós vamos descer até os abismos para buscar Jesus? E aí ele diz assim, não, ele está bem perto de ti, no teu coração. Se com o teu coração creres e com a tua boca conversares, salvação entra, e aí você começa a viver essa dimensão. Então, pensa da seguinte maneira, a grandeza de Deus. Amém. Uma das coisas que o inimigo faz na nossa vida é nos enclausurar. Nós estamos tão no trabalho, no sentido de nós precisamos ganhar dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, que você esquece de olhar para o lado e ter um tempo para respirar. E nós estamos vivendo em quatro paredes, e é quase que assim. E tem um aspecto na vida de Jó, e nos Salmos que eu queria ler, Salmo 8, que diz, a natureza proclama a grandeza de Deus. Então, Salmo 8 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico. Amém. Olha os termos que as Escrituras usam para o nosso Deus. Magnífico em toda a terra é o teu nome. O erro que nós vivemos, e o inimigo é astuto nisso, ele diz assim, como estava a tua refeição hoje? Magnífica. Não, você está usando errado magnífico. Magnífico é para Deus. Amém. E nós o que? Você achata a grandeza para aquilo que é natural, e diz assim, sensacional, maravilhoso. Não, isso são atributos de Deus. Amém. Aí ele diz, expuseste nos céus a tua majestade. Amém. Olha, da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aí ele diz assim, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas, e aí se você para um pouquinho, eu vou dizer assim, qual foi a última vez que você contemplou os céus e as estrelas? Amém. Nós estamos tão envolvidos nessa telinha. Essa telinha não vai ter o efeito que diz assim, quando eu contemplo os céus. Essa é a razão porque a gente não desperdiça uma vista. Amém. A gente tem que, não dá. Amém. Essa é a razão porque é importante você ter. Quero ver a natureza, quero ver o sol, quero ver as árvores. Essa é a razão que para mim essa é fundamental. Rodeado de árvores. Amém. Você olha as árvores, você olha o céu. Amém. E aí você diz, por quê? Porque a natureza proclama a glória de Deus. Então, se a natureza proclama a glória de Deus e me fala sobre Deus, eu tenho que cuidar para não deixar de permitir essa realidade acontecer comigo. E aí ele diz, nessa grandeza, ele diz, quem é o homem? Para que você pense no homem diante dessa grandeza. Fizeste, e o filho do homem que o visites. Pensa bem, o Deus que criou o céu e a terra. E se você vai lendo as Escrituras, você vai ver palmos, ele mede os céus, ele mede as águas dos oceanos na palma da sua mão. Amém.
Se você descobre esses pessoal que estão explorando o espaço, o que é anos-luz, né? Imagina a distância. E quando você começa a pensar nessas coisas, você começa a ver quão grande tu és. E o salmista diz assim, ele exalta a grandeza de Deus, mas ele diz assim, nessa grandeza, o que é o homem que tu te importe? É tão grande, né? E visite ao ponto, e o que quer dizer ser pessoalmente, ele quer visitar você. Amém. Deste-lhe domínio, e aí vai. Ó Senhor, versículo 9, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E esse aspecto de Deus, o Criador, ele é importante nessa hora. Eu estava... você usa os instrumentos que você tem na mão. A gente acaba estudando, às vezes, e uma das coisas que eu faço é colocar na minha tela do meu computador, tem agora esses vídeos, fica 1 hora, 2 horas tocando, acredito que sejam drones, que eles ficam passeando pela terra toda, e eles dão aqueles cenários gloriosos de montanhas, de rios, de cascatas, com uma música relaxante junto por trás. Amém. Aí você põe ali e fica... E onde eu fiquei, na verdade, um tempão ali, olhando. Amém. Eu não tenho tempo de contemplar a natureza, porque a gente está rodeado de uma selva de pedra, eu não pude sair. Eu peguei aquilo ali. E, meus irmãos, Deus estava ministrando comigo. Porque você começa a olhar aquela imagem de qualidade vinda, e aí você começa a olhar, circulando montanhas, lugares que você nunca imaginou que pudesse existir na face da terra, a grandeza das cachoeiras. Eu falei, ninguém consegue chegar naquele lugar do verde, amém, de flor, de animal, de planta, de água cristalina e neve, e aí você vai ali, fica olhando, e é impressionante, é tremendo. E é como se você vê Deus, e aí Deus fez aquilo ali. A gente não consegue nem cuidar do nosso jardim em casa, amém, da nossa hortinha, ou não é verdade? Não é verdade, você não tem tempo e não consegue cuidar direito da tua hortinha, ele cuida de tudo isso aí, amém, ele é o jardineiro, tudo sincronizado, amém, água correndo, você olha aquelas cascatas descendo, amém, lá embaixo, tá? E o que acontece depois? Amém, não enche, vai encher aquele vale, é um caldeirão, daí você vê assim, em certos lugares, em algumas partes do norte, e ele aparece de tudo, amém? Aparece a África com os animais, amém? Elefantes, e aí banhados, e parece vulcões, assim, que são um gramado lisinho, assim, e aí você olha, e em algumas dessas imagens aparecem uns seres humanicos, assim, porque lá de cima, né, desse tamanho, assim. E aí, assim, Deus, né? O Deus Criador faz toda a diferença na nossa fé. Porque é o Deus que chama à existência o que não existe. Essa é a capacidade de criar de Deus. Amém? O homem copia a coisa. Deus cria. Aí eu já contei essa historinha desses homens, né, que são soberbos, acham que são mais que Deus. Eles disseram assim, Deus, assim nós fazemos que nem tu faz. Amém? E aí eles quiseram vamos fazer uma competição, quem é melhor aqui, ele cria, eu também crio, né? Então, a competição era Deus ia criar o homem e o homem ia criar o homem, porque com o desenvolvimento da tecnologia, com esse negócio de clonar, eu faço qualquer negócio. Então, tá, vamos fazer. Aí Deus pegou o barro, né, e soprou, e saiu o homem. Aí o homem, né, pegou o barro e fazia, Deus falou, esse é meu barro, cria o teu barro. Amém. Simples. A origem de todas as coisas. Deus é a origem, é o Criador. Ele era antes que qualquer coisa existisse. Então, quando você adora a Deus, você adora esse Deus que é capaz de fazer qualquer negócio. Amém? E é interessante o efeito disso, porque qual foi a tática, se eu puder dizer assim, que Deus usou para ajustar o coração de Jó? Ele falou, vamos dar uma volta na criação. Foi isso que ele fez. E Deus falou com Jó, tu tem todos esses teus argumentos aí,
que Deus é injusto, que Deus é assim, Deus é assim. Daí Deus perguntou, onde tu estavas quando eu criei as águas? E olha só, não parece justo, né? Onde tu estava, Jó, quando eu criei o... Quem é o pai da chuva para liberar chuva, fazer gerar chuva? Ele disse. E ele começa dizendo, onde tu estavas, Jó, quando eu formei a estrela? E Deus foi olhando, trazendo Jó para a criação. Ô Jó, tu já viu o crocodilo? A casca dele é impenetrável, Jó. Jó teve um encontro com Deus, Criador do universo. E isso ajustou Jó em saber que o Deus Criador do universo, que criou você, amém, tem interesse de lidar com você. Essa é a mensagem, amém, do amor de Deus e da grandeza de Deus. Então, o que acontece? O homem se rende quando ele enxerga a grandeza do Deus Criador que é. A gente canta isso, né? Quão grande és tu. Então eu creio, meus irmãos, que quando você olha e sai um pouquinho do nosso problema e enxerga o Deus que nós servimos, as coisas da nossa vida vão ter um pouquinho mais de sentido e mais de razão. E esse Deus, na sua grandeza, se importa, amém? Se importa conosco. Você já imaginou a magnitude e a complexidade que é o planeta todo? Amém. As estações. Amém? Agora vem um frio, agora vem um calor. Aí Deus disse para os oceanos, vai até aqui só. Deus disse para os oceanos, vai só até aqui. Eu vi em algum lugar alguém pegando um rodo, tentando, secar, as ondas vinham, ele secava, a onda vinha, ele secava. Ele estava dizendo assim, isso é o que o nosso sistema financeiro está fazendo, nós estamos tentando, amém, enxugar gelo, na verdade. Mas aparecia ele, assim, enxugava, assim, daí a onda vinha, enxugava. Deus disse para a onda, vem até aqui só. Deus disse para a onda, amém? Deus, uma das coisas que mexeu com os discípulos foi, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Grande Deus. Então, considera toda essa grandeza e considera, então, o desafio que é e o amor de Deus quando Ele veio até nós. Então, quando Jesus estava andando num burrico, entrando em Jerusalém, imagina isso, meu irmão, sentado em cima de um burrico, o Deus do universo, o Senhor da glória, se rebaixou ao ponto de sentar em cima do burrico, amém. A Bíblia diz que ele se esvaziou da grandeza que ele tinha como Deus, ele não o julgou como usurpação, ele não criou condições nenhuma, mas eu sou Deus. Eu falei, não, ele se esvaziou disso e tomou a forma de homem e reconhecido em figura humana, se humilhou e ele andou. Ele estava assim, eu estava lendo esse texto essa semana, Jesus andando no burrico. Né? O que devia passar pela cabeça de Jesus? Ele sabendo tudo, amém, ele conhecendo o céu e a terra, Criador, ele dizia que ele é Filho de Deus, amém? Caminhando entre nós, amém? O que devia passar, amém? Pela cabeça dele, sabe tudo, conhece tudo, todo poderoso, e ele se segurando, ele diz, vocês acham que eu não podia chamar os anjos, e detonava com todo mundo aqui, e os caras provocando ele, dizia assim, Jesus, tu que é Deus, assim, desce da cruz e faz o que tu quer. E Jesus ali, eu vim com uma missão. Ele podia fazer qualquer coisa. E ele se sujeitando a essa realidade, para que pudesse pagar um preço alto para você agora ter acesso. Né? Ele desceu até esse lugar para que agora você pudesse ter acesso ao grande Deus que é. Então, meu irmão, essa história do Evangelho, das boas novas, da salvação, é tremendo. Porque nós jamais podemos minimizar e achar assim, não, eu sei como é que é Deus, assim, as pessoas são assim muito simplistas. Não, eu entendo Deus, eu sei como é que é. Não entendo nada. Se Deus
não revelar para você, você não sabe nada. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. Quando Jesus perguntou, o que o pessoal está dizendo aí que sou eu? Para mim, ele deu todas as dicas que ele era o Messias, certo? Estava óbvio que a gente que vê pela revelação do Espírito, estava óbvio. Amém? Ele, poder, milagres, maravilha, ele é o Messias. Só que ele diz, quem vocês acham? Não, é um profeta que nasceu de novo, é fulano. E aí, tá, mas e vocês aí, quem diz assim, tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que está por vir para salvar o mundo. E aí Jesus disse, Pedro, tu é uma pessoa feliz e abençoada. Olha só. Tu és uma pessoa feliz e abençoada, porque não foi carne e sangue, tu não pegou em livro nenhum, ninguém disse, não foi da terra que tu recebeu, o céu abriu e falou isso, soprou. E você recebeu essa informação por graça e bondade de Deus. Então, você começa a perceber qual é o coração de Deus, na grandeza dele, ele quer abrir o nosso coração para dar informação para nós. Amém? Como fazer chegar até nós. E nós precisamos de entender tudo que nós sabemos de Deus, tudo que nós sabemos do que Deus é, dos caminhos de Deus, da grandeza de Deus, só pelo Espírito, só por revelação. Amém? Não adianta estudar e fazer grande coisa, só por graça e bondade de Deus. Quando nós contemplamos a Deus e andamos e vivemos quem Deus é, a única coisa que faz, você perde as palavras, você perde palavras para descrever. E, meus irmãos, quando eu estava vendo aquelas imagens, é como se algo de Deus estivesse ministrando no meu coração. Tinha algo acontecendo aqui. Não era uma... Por quê? Porque você se volta, cada vez que você se volta para Deus e você olha e enxerga Deus e a grandeza de Deus e Deus mostra, vamos dizer, algo de Deus. A Bíblia fala que quando alguém se volta para Deus, o véu cai e a face do Senhor e a glória do Senhor começa a operar dentro de nós. Amém. Essa é a grandeza, a beleza da transformação, quando tem algo divino acontecendo do céu aqui em nós. Amém. Isso você não compra em nenhuma sala de aula, isso você não tem em universidade, isso você não tem. É graça, a bondade de Deus, são momentos onde Deus visita o homem, que é o que o salmista diz, que é o homem onde ele visita o homem, ele encontra um coração e ele quer... Amém. Esse é o coração de Deus, ele quer mostrar para nós as grandezas, quem ele é. Amém? Amém? Então, o que é a adoração? É esse lugar onde você tira a sandália dos pés e você se volta a Deus. E Deus reparte algo. Mas, meus irmãos, lembra, Ele reparte algo que muitas vezes você não sabe o que realmente Ele está repartindo, porque é divino, é no nosso espírito. E o Espírito Santo começa a traduzir para a tua mente, ajustando a tua lógica. Amém? E, meus irmãos, nós precisamos acolher a mão de correção de Deus. Tem coisas que nós pensamos errado, tem coisas que nós estamos agindo errado, tem coisas que nós estamos falando errado. Nós precisamos ser transformados. Nós somos discípulos, Ele quer ajustar o nosso coração, ajustar o vaso para que o vinho novo junto possa, amém, fazer algo divino para Ele, para conter o vinho. Então, essa grandeza de Deus, e para mim é algo que me deixa, amém, como Deus, na sua grandeza, vai se comunicar comigo, para mim entender os pensamentos que são mais elevados, são maiores. Porque o que Deus quer fazer nessa hora? Ele quer que o reino dele venha, mas a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida através da igreja. Ela tem que passar por nós, ela tem que passar pelo nosso espírito, pelos indivíduos, pelos corações, por mentes transformadas. E agora você fala como o profeta diz, eu profetizo com olhos abertos. Amém? Como alguém está enxergando a lógica de Deus e aí você profetiza de olhos abertos. Amém? Em cima de revelação, em cima de visão, em cima da sabedoria de Deus. Ele vai compartilhando. E, meu irmão, essa é a função. Nós vamos sendo transformados de acordo com aquilo que nós contemplamos. Amém. Aquilo que você passa mais tempo meditando e pensando é aquilo que você vai sendo transformado.
Amém. Na imagem, a Bíblia fala assim, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, como na própria imagem de Deus. Ou seja, Deus está revelando a nós, está restaurando em nós a imagem dele na terra. Tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele diz, amém, começa a afetar você. Amém. E você vai sendo transformado de dentro para fora. Salmo 67, virando um pouco a página. Graças a Deus, amém. É uma benção, meu irmão. Deus está procurando um coração. Deus está procurando um coração. Deus está procurando um monte de coração. Mas Ele está procurando um monte de corações, indivíduos. Não é uma multidão, corações. E nós precisamos dizer para Deus, eis-me aqui, é o meu coração. Amém. Versículo 1, Salmo 60. Seja Deus bondoso e gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Olha o que ele diz. Esse é o conceito da bênção. Ele está diante de nós, e o salmista está dizendo que Deus seja gracioso comigo, e na presença de Deus, o rosto dele, ele ergue a mão e diz assim, eu te abençoo, e ele libera a bênção, o favor dele sobre mim. É isso que o salmista está pedindo, que Deus seja gracioso e me coloque nessa posição, onde o rosto dele, onde eu possa estar na presença dele, e só o sangue de Jesus pode fazer isso, meu irmão. Ninguém pode estar na presença de Deus senão através do sangue de Cristo, que é a razão porque nós não temos nada em nós mesmos que nos pode, é só através do sangue. Você está diante do Senhor, e nessa posição Ele está pedindo, Senhor, eu oro, e eu desejo, e eu anseio por esse momento onde o Teu rosto está brilhando sobre a minha vida e eu estou sendo transformado. É isso que Ele está pedindo. A grandeza de Deus, acessando o meu coração. E Ele diz, para que se conheça na terra, olha o que Ele diz, Ele está sendo transformado, porque agora Ele vai viver na terra os teus caminhos e a tua salvação. Então é isso, por que Deus está procurando? Deus está procurando corações, está procurando a sua igreja, está procurando homens e mulheres que amam Ele de coração, porque Ele quer repartir os seus planos, os seus propósitos, e você operar na terra um embaixador, o reino de Deus, o que é, amém, o teu reino venha e a tua vontade seja feita na terra. E você, cada passo que você dá, cada palavra que você fala, a meditar dos meus lábios, amém, e o falar da minha boca, o que eu penso, o que eu falo, o que eu vivo, ele está vindo desse lugar onde o Espírito Santo de Deus está imprimindo em mim a imagem de Deus, e eu estou falando como se fosse Deus falando na terra. É dessa forma que Ele escolheu fazer. Amém. Deus podia resolver o problema do planeta hoje, Ele fala assim, está resolvido, mas Ele escolheu fazer através de nós. Amém? Amém? Bênção de Deus, amém? É uma bênção. E Ele diz, para que se conheça, porque é só através dessa realidade que o mundo vai conhecer os caminhos de Deus e a salvação de Deus. E as nações todas conheçam a tua salvação. E Ele diz, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, porque Deus nos abençoa. Então, olha o que ele está dizendo. A terra vai se render quando nós operarmos dessa maneira. O salmista diz assim, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre minha vida e abençoa a minha vida. Porque eu andando na tua bênção, quando eu andar na bênção e agir nessa realidade, a terra vai ter que obedecer. A terra vai ter que liberar. Domingo passado nós estávamos falando que Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que andavam com Deus,
foram chamados para entrar, porque escolheram amar a Deus e não se prostrar diante de uma estátua. Eles escolheram Deus acima de tudo e buscaram a Deus. Eles foram convidados a passar para o departamento um pouco mais quente, onde o ar não estava ligado. Amém? E eles eram 7 vezes mais quente a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha. Olha a realidade. Senhor, seja gracioso comigo, para que a tua bênção venha sobre minha vida e eu seja transformado à tua imagem. E quando eu estiver operando em o nome do Senhor, o que acontece? Eles entram naquela fornalha, amém? E o fogo teve que se render. Amém? O fogo teve que se render, o vento tem que se render, a criação tem que se render quando você opera dessa posição. Amém? Que bênção. Meus irmãos, não sei se vocês voltam e meia meditam nessas histórias. O fogo 7 vezes mais quente, Deus deu uma ordem, só queima a amarra e não deixa cheiro. Amém? Aleluia. Só isso é o suficiente para a gente se converter, amém? E para sempre servir a Deus. O fogo obedeceu a Deus. Foi isso que aconteceu. Foi um acaso químico, porque a roupa... A corda era de um produto químico inflamável, a roupa era não inflamável, é um produto que eles tinham desenvolvido na Babilônia, por isso que não pegou fogo, é anti-cheiro, antiaderente, tefal, amém? Então amém, o ser humano vai vir com toda sorte de explicação, menos se render à grandeza do Deus Criador, amém? O Deus Criador, Ele manda na criação, amém? Ele cria, descria, Ele faz o que for necessário, então Ele faz nascer onde não existe. E, meu irmão, foi essa definição inicial na vida de Abraão que diz, ele cria no Deus que era capaz de chamar à existência o que não existia, amém? E trazer de volta o filho dele, amém? Renascer ele, recriar ele. Então, no fundo, a nossa fé, ela está lá na base, amém? Ela tem que estar firmada, e eu queria trazer de volta essa grandeza do Deus Criador do universo, do céu e da terra, amém? E se você crê na criação, essa é uma das razões, porque a evolução está aí, ó, evolucionismo, vende, sim, criacionismo. O que acontece? Você aguou o cristianismo, a base inicial do Deus que criou o céu e a terra. Amém. Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. O fogo obedeceu. Quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Porque ele é o chefe, ele criou. Amém. Ele disse para a onda, vai até aqui e não volta mais. Ele disse para o fogo, só a cordinha, o fogo estava sob a instrução, só as cordas, as amarras, e não deixa cheiro, sim, chefe. E não dá sensação de calor para eles. Amém. Como isso é possível, meus irmãos? Se não, o Deus que controla todo o universo, Criador do céu e da terra, quando Ele entra em cena e quando nós operamos na força e no poder do Senhor, dessa posição, amém, transformados, onde a glória do Senhor opera em nós, nós andamos na bênção do Senhor, amém, que é o lugar onde que nós queremos. Seja Deus gracioso conosco, que nos abençoe nessa hora, amém, e que o rosto dEle transforme, faça resplandecer sobre nós, porque quando nós andarmos, as dificuldades estão de nós, vão ter que se prostrar, amém, elas vão ter que se prostrar. Em nome de Jesus, essas dificuldades estão na tua frente, elas têm que se prostrar, amém? A escassez tem que se prostrar, amém? Essas dificuldades de relacionamento, tudo ao nosso redor, elas têm que se prostrar. Porque Deus é maior. A bênção do Senhor, o favor de Deus, a graça do Senhor sobre nós faz toda a diferença nessa hora. Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Olha o que Jesus está dizendo. Ele está olhando para a criação de novo. Vocês já viram o lírio do campo? É uma das mensagens importantes nas Escrituras. Você já viu o lírio, o pardal?
O Criador, o Pai, cuida dessas coisas. O que ele está dizendo? Ele coordena tudo. Se você olhar para a criação e olhar que tal hora hoje à tarde o sol vai descer e vai escurecer, e todo dia acontece, sempre tem um dia, só isso é suficiente para dizer assim, quem é que controla todo esse negócio, amém? Nunca deu um tilt aí, amém, faltou luz e nós viramos o dia pela noite. Nunca aconteceu isso. Amém, nunca aconteceu isso. Amém. E aí ele diz, ele criou você e diz, ele não vai deixar nenhuma fio de cabelo cair da tua cabeça sem o consentimento dele. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe tudo. Ele que criou tudo. Amém. Lá no meu prédio, às vezes tem um problema elétrico e um problema de água no apartamento. E as pessoas dizem, não, chama fulano de tal. Que ele está aí desde o dia que o prédio foi construído. Ele sabe tudo o que aconteceu. Onde estão os canos. Chama ele. Amém. O que você quer? Chama ele. Chama quem? Chama o Criador, o que estava na origem. Chama Deus. Amém? Chama Deus para tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que passa na tua cabeça. Ele criou teu vizinho, criou tua vizinha, sabe o que passa fulano de tal. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Ele tem acesso a tudo. Ele sabe. Nós fomos forjados, formados no ventre da nossa mãe. Ninguém sabia. Ele estava lá. O Espírito Santo dele lá. Ninguém foge da presença dele. Ele sabe tudo. Ele estava em tudo. Ele criou todas as coisas. E ele diz, deixa, ele que conserta todas as coisas. Amém? E aí Jesus diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ele está dizendo assim, a ansiedade não gera nada. Ele está dizendo, não ajuda em nada a ansiedade. Ele diz, claro, quando você estiver ansioso por alguma situação, assim, você está perdendo tempo, recursos, saúde, dinheiro, não serve para nada. Amém? É uma senhora, uma frase de efeito do Criador. Ele está dizendo, o Criador está dizendo para você, cada vez que você está ansioso sobre um assunto, não vai mudar em nada o destino desse assunto. Mas, no momento que você vê um problema que tende a te deixar ansioso, essa é a hora de você renovar a tua mente e você vai dizer assim, não anda ansioso, não anda. Vai a Deus. Esse trajeto nós temos que treinar um pouco mais. Nós precisamos treinar, meus irmãos. Essa é a instrução do Criador. O Criador disse, quando você olhar alguma coisa que aparentemente está te deixando, e o termômetro é esse, teu coração está ansioso, você está tenso, você não consegue dormir, tem alguma coisa que está te incomodando, o medo surgiu, o que aconteceu. Esse é o sinal no Criador. O Criador está dizendo, esse é o sinal, é o botão de alerta no teu funcionamento, que é hora de passar a conversar com Deus sobre o assunto. É que nem febre, 40 e tantos, não, 40 já foi, né? Quando chegar, depois do 37 e pouco, tem alguma coisa errada no teu corpo, é um sinal, tem alguma coisa errada. Quando a ansiedade bate no teu coração, tem alguma coisa fora de lugar. E a única maneira de você operar isso é ir a Deus. Busca o reino de Deus por qualquer coisa que te deixa ansioso. Vai a Deus por qualquer coisa que está te deixando ansioso. Físico, mental, familiar, desejos, petições, o que seja. Não anda ansioso. Em tudo, porém, fazeis conhecida diante de Deus as vossas orações, petições, súplicas, com ações de graças. E nessa hora, e o termômetro de que você operou corretamente, a paz de Deus guardará a mente e o coração. Ou seja, tem que haver um testemunho de que o remédio entrou e a febre baixou. Testa de novo o termômetro. Amém? Ou seja, qual é o sinal? A ansiedade tomou o teu coração, sinal de ir a Deus. Quando você para, amém? Quando você sabe que foi resolvido, quando você está em paz de novo. A gente faz qual é o ponto de ebulição
desse material da água, tem o ponto de dormir nosso, de descanso. Eu sempre falo qual é o ponto onde você descansa e dorme? Esse é o ponto que nós temos que achar na nossa vida. Porque aos seus amados, Ele dá nessa posição. Então, o que você quer? Você está ansioso sobre o assunto tal, você tem que processar diante de Deus. Isso se chama um treinamento. Você tem que processar diante de Deus. Você vai a Deus. Deus, eu não sei nem como falar contigo, Deus. Mas é o seguinte, eu não tenho nenhum outro lugar para ir. E nem quero ir para outro lugar, porque ninguém tem essa solução. Ninguém sabe o que passa dentro do meu espírito e o que eu estou lidando. Então, é o seguinte, Deus é o seguinte, eu preciso, isso aqui está me deixando nervoso e ansioso. E você processa diante de Deus. Isso se chama súplica, oração. Você conversa com Deus. Você ora, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma solução, eu preciso de algo. Você vai processar diante de Deus até que a paz, você sente que você passou tudo para Deus. E é interessante que quando você descarrega e passa para Deus, você sabe que Deus pegou na mão dele o assunto. Você passou para Ele. E aí o que diz? A paz, Ele vai trocar esse jugo pela paz. O que Jesus diz? Vinde a mim, todos estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu vou tomar isso de vocês e eu vou colocar uma outra coisa em vocês. Meus irmãos, essa é o grande desafio do cristianismo, é quando Deus e você interagem. É muito bonito e é muito, falso da religião fazer tudo o que nós fazemos no cristianismo, mas não ter esse contato, onde você e Deus se conversam e se acertam, onde de Deus desce para você e de você sobe para Deus. Essa comunicação, meu irmão, esquece o resto que você faz, que você viu, que você ouviu, que você participou e que você fez. Isso é o que importa. É o teu coração ter acesso a Deus e Deus tem acesso ao teu coração e você tem essa comunicação. Vai e volta. Essa é a essência da nossa vida. Lucas 18. Então pensa no que Jesus falou. Pensa no que Jesus falou. A ansiedade no teu coração, o medo, o estresse, a preocupação não vai agregar nada. Nada. Tem um outro texto que eu me incomodo um monte, que é Salmo 127, diz assim, inútil você será acordar cedo, trabalhar, ralar, porque Deus dá enquanto dorme, é inútil. Ele está dizendo assim, nem tenta, porque é inútil. Esse senso que nós temos de fazer as coisas acontecerem é inútil. Deus dá. Isso é o conceito da bênção, do favor, da graça que Ele é capaz de dar. Amém. Para aqueles que esperam nele. Lucas 18 é a parábola do juiz iníquo, que diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Onde Jesus está nos apontando? Ele diz assim, pessoal, oração sempre está na agenda. Oração é a última coisa que você vai pensar em deixar de fazer. O resto tudo você vai ver que não vai funcionar. Mas oração sempre. Você está sempre diante de Deus, porque essa é a solução para a nossa vida. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Eu queria despertar mais uma palavra. Primeiro, eu creio que Deus quer restaurar essa realidade do Deus Criador na nossa vida. Natureza. Amém. Gasta um tempo. Se você quiser saber, você acha na internet. Meu irmão, é uma benção sentar ali. 4K, natureza. O sopro da natureza, parece que é o nome do negócio. Você olha ali.
Deus quer despertar essa realidade do Criador. Mas eu sinto no coração eu creio que Deus está falando nessa hora sobre a realidade dele como um juiz, aquele que julga as nossas causas. Tem algumas coisas que nós estamos tentando acertar em outras áreas, e ele diz, essa é uma das coisas que nós temos que, ele é o juiz, o reto juiz. Então, a base muitas vezes da nossa oração, porque a Bíblia fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você precisa saber quem você está lidando. Amém? É necessário que você creia que Ele é, e aí o que acontece? Ele é capaz de agir naquela área que você crê. Se você recebe um profeta como profeta, você recebe o que o profeta pode dar. Se você recebe a pessoa e diz assim, não é nada de profeta, ele é um simples, um simples professor, então você vai receber o que o professor pode te dar, porque você define. Se você recebe a Deus como reto juiz, o juízo de Deus, a justiça de Deus começa a ser liberada a teu favor. E eu tenho me visto esses últimos dias dizendo, Senhor, isso aqui não é justo, eu preciso que tu faça justiça nesse assunto. Amém, eu tenho me visto entrando nessa dimensão e dizer assim, tu és juiz nessa situação, isso aqui que está acontecendo não é justo aos meus olhos. E aí, você olha, Miqueias 6 diz assim, o que é, ó homem, que Deus pede de ti? Que pratiques justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Justiça é muito querido no coração de Deus. Deus é um Deus justo. Ele vai passar a régua, Ele vai ajustar as contas, Ele vai compensar o que tem que ser compensado, mas jamais pense que Deus é injusto. Amém? E eu creio que nós precisamos restaurar. E sabe o que é interessante? Que Deus estava me lembrando que uma das bases para a nossa oração é a justiça de Deus. Porque a oração que essa mulher está sendo, julga a minha causa nessa situação. Eu preciso que tu entre em cena, Deus. Amém. Quando Abraão foi interceder por Sodoma, ele diz assim, Deus, se tiver um justo, 10 justos, 50 justos, lembra quando ele estava negociando com Deus, se tiver 50 justos, tu vai destruir. Ó Deus, o juiz de toda a terra não fará justiça? E aí Deus assim, essa era a base da intercessão de Abraão em relação àquela situação, era a justiça de Deus. Então quando nós oramos, Senhor, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, parte da nossa ansiedade muitas vezes está ligada ao fato de você estar lidando com uma situação que parece que não está certo, não é justo. São coisas que estão erradas, estão fora de lugar. E Deus diz, parte da tua oração é acessar nessa hora, e a minha oração, eu creio que para esse momento, eu creio que Deus está nos alertando, é acessar o juiz de toda a terra. Abraão usa essa expressão, não fará justiça o juiz de toda a terra. Você lê lá em Gênesis. E essa era a base, justiça. Para Deus, meus irmãos, essas injustiças que estão acontecendo na terra, para Deus isso aí é sério. Tratamento com as pessoas se aproveitando, isso aí vai passar, Deus vai passar, vai julgar todas as coisas e vai acertar essas contas, meus irmãos. E nós precisamos confiar mais nessa realidade e não nos acharmos que nós vamos fazer justiça pelas próprias mãos. Entrega ao juiz de toda a terra. E, meus irmãos, quando nós temos alguns casos na justiça, o que você quer? Um bom advogado que você possa descansar. Eu entrego essa situação em tuas mãos e vou descansar, porque ele é competente para julgar essa causa e me defender. Amém. E a nossa oração muitas vezes tem que ser dessa maneira. Eu estou entregando nas mãos de Deus para julgar essa situação que, a meu ver, tem injustiça, tem coisa errada acontecendo. Então, eu me vi
nesses últimos dias, mais de uma semana, dizendo: Senhor, não é justo isso que está acontecendo. Isso aqui não está certo. Isso aqui não é correto, Deus. E eu falei assim: Deus, faz justiça. E é o que Jesus está ensinando aquela mulher e está ensinando os discípulos usando essa parábola. Ele não usou. Para estimular a oração, ele está dizendo: julga a minha causa, a justiça de Deus, o reto juízo. É isso? É nessa direção que Jesus está apontando nessa parábola. Por isso que eu creio que tem algo para nós nessa hora. E aí ele diz assim: ele por algum tempo não deu bola, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. É a descrição dos nossos líderes. Essa é a descrição dos juízes que nós temos. Deus reparte da sua justiça no nosso judiciário. Amém? Tem coisas injustas acontecendo. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. O que ele está chamando Deus para pegar essa situação e dizer, e passar a espada, dizer, isso é certo, isso é errado, dá compensa a fulano de tal, porque isso foi errado. Ou seja, o juiz julga, decreta, e aí, amém, acessa as partes e compensa o que tem que ser compensado. Versículo 6, então diz: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça. Nós estamos falando do juiz de toda a terra. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o que ele está dizendo. Em muitas das situações que nós vivemos, nós precisamos de alguém que nos defenda. Amém? Porque você está sendo injustiçado, você está, vulnerável numa situação que está aí, você não tem recurso, você não tem como defender, e Deus diz assim: deixa Deus te defender nessa hora. Apresenta a tua oração e a tua petição diante de Deus, deixa Deus julgar essa situação, e Deus, na sua justiça, vai te defender. Amém? E eu tenho dito: Deus, amém, eu preciso dar mais espaço para Deus defender a minha vida. Amém? Porque o salmista diz: inútil é você tentar fazer justiça com as tuas mãos e tentar resolver as coisas. Amém? Acho que parte desse contexto de justiça tem a ver de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você colhe. As plantações, as sementes que você faz, aquilo que você faz para Deus e para o reino de Deus, você vai colher. Se não desfaleceram. E esse é o texto que diz: se não esmorecer, não esmorece, continua crendo, continua, amém, batendo na porta do juiz. Continua orando, meu irmão. Amém. Não desanima, não desiste. Ele é o juiz de toda a terra. E aí ele diz assim: digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então, eu tenho essas duas coisas no meu coração. Primeiro, é nós colocarmos diante de nós, na nossa oração, essa realidade. É uma das bases para a nossa intercessão, é a justiça de Deus. Deus é o Deus justo. E você olha nas Escrituras e diz: Deus abomina aquelas balanças, amém. As pessoas, dois pesos e duas medidas, o pessoal que enrola as pessoas, nada vale, depois Deus... Meu irmão, nós estamos vivendo 2 pesos e 2 medidas no planeta. As pessoas estão se aproveitando, estão tirando vantagem. Uma das coisas que eu tenho para mim, tem certas realidades que eu acho que eu tenho sido injustiçado, e aí alguém quer me compensar, e eu digo assim: mas não tanto, porque eu acho que não é justo. E tem gente que se aproveita nessa hora. Fez assim, então me dá tudo. Não, existe um senso de justiça que nós temos que dizer. Eu não quero... E meu irmão, Abraão diz assim: eu não quero nada que não é meu. E ele diz assim: me dá só a parte que os meus, que eu contratei esses caras para ajudar, a parte deles dá sim, mas eu não quero nada. Nós temos que ter a chance, nós temos que quebrar esse espírito de aproveitamento, de se aproveitar das situações. Amém? E clamar para a justiça de Deus.
Então, é algo que eu creio que Deus, amém, que Deus ministre nessa área na tua vida. Tem áreas na tua vida que você escolheu e você diz assim, Senhor, eu tenho lidado com coisas que não me parecem justas. E eu queria botar uma base da tua intercessão para Deus, e assim, Deus, julga a minha causa. Amém? E o salmista diz assim, não põe a mão. No momento que você entrega para Deus, não põe a mão. E aí a segunda coisa para a gente concluir, que eu creio que Deus tem me falado. Amém? Deixa eu fazer as coisas. Amém? Isso tem sido claro para mim. A gente pede coisa para Deus e vai lá e a gente mete a mão. A gente tenta fazer acontecer. Deixa eu fazer as coisas. Aqueles que esperam no Senhor, e meu irmão, existe um tempo que você diz assim, Senhor, isso aqui não é justo, e aí ele diz assim, está na mão de Deus, meu irmão. Está na mão de Deus, e o que Deus quer, a ansiedade no nosso coração vai fazer você agir naquela situação. A fé na justiça de Deus vai fazer você descansar e só fazer o que Deus pede para você. E o árbitro no nosso coração tem que ser a paz de Deus. Então tem coisas que às vezes, amém, que Deus tem me chamado a atenção no sentido assim. Você não dá tempo para Deus fazer. Porque você está sempre metendo a mão, querendo ajudar Deus. Às vezes tem alguma situação com alguém que eu estou vendo que está fazendo uma coisa errada e eu estou tentando provar para ela. Olha, está assim, tem que cuidar assim, tem que fazer assim. E aí Deus fala assim, posso eu convencer ela? Onde você diz assim, e aí você faz nitidamente assim, Deus, convence ela do que eu estou tentando convencer ela. E aí você tira o cavalinho da chuva. E aí quando você vê, a pessoa vem assim, me desculpa que eu fiz assim. Nós precisamos, e é um senso que eu creio que Deus está pedindo de nós, tira um pouco a mão que está gerando ansiedade, entrega para Deus e espera, deixa eu agir. Nós não estamos deixando Deus agir, a nossa ansiedade impede Deus de operar. Deixa Deus agir. Mas nessa situação, descansa em fé e Deus depressa, Ele vai entrar em cena. Deus vai entrar em cena, meus irmãos. Deus vai entrar em cena e vai operar. Mas são aqueles que esperam. Deixa Ele botar a mão nesse assunto. A gente tem ansiedade no nosso coração. A gente está tenso, a gente tem pressa, a gente está nervoso, a gente tem urgência, a gente tem tempo, tem que ser até amanhã, se não der. Não, Deus quer fazer, amém, daqui uma semana. Sim, mas se Ele não fizer amanhã, vai estourar aqui, vai estourar ali, e aí nós vamos, amém. Então deixa Deus fazer. O Senhor, Ele levará a bom termo o que é teu. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo.